Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Eu já sou grato a Deus pelo dia a qual Ele me concede, aonde as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, pois a vida, ela é um dom de Deus. Amados, hoje nós vamos refletir no livro do Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 10, a qual o relato sagrado, ele nos informa que morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, que era um centurião da corte chamado Italiano. O texto sagrado nos diz que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E foi durante uma de suas orações que Cornélio teve uma visão, cerca da hora 9 do dia, em que um anjo de Deus se aproxima dele e lhe diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então o anjo de Deus orienta Cornélio para mandar mensageiros a Jope, cidade onde se encontrava Pedro, apóstolo de Jesus, e que mandasse chamar Pedro para vir a Cesareia na casa de Cornélio. Então, o centurião da corte italiana Cornélio, orientado pelo anjo, manda 2 de seus serviçais a Jope chamar Pedro. E chegando lá, os 2 serviçais de Cornélio contam a Pedro o que Cornélio tinha instruído pelo anjo de Deus, o mandou chamá-lo para ouvir as suas palavras. Pedro, orientado pelo Espírito Santo, hospeda os mensageiros de Cornélio e no outro dia parte com eles para Cesareia, para a casa de Cornélio. Ao chegar Pedro em Cesareia, o texto sagrado ele continua nos mostrando que Cornélio ali o aguardava, esperando em sua casa, reunido com seus parentes e alguns de seus amigos íntimos. Então Cornélio narra toda a história que aconteceu a Pedro e o porquê tinha mandado chamar Pedro em Jope. Então Pedro prega as boas novas de salvação. Pedro prega a respeito de Jesus para Cornélio, seus parentes e seus convidados. E nos versículos 42 e 43 do livro dos Atos dos Apóstolos, a qual fala sobre a história do centurião Cornélio, no finalzinho do texto, Pedro pregava que Jesus Cristo foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, e que dele, ou seja, Jesus, todos os profetas deram testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O texto sagrado nos informa que falava Pedro ainda estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, foi derramado o dom do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que ouviam Pedro pregar Jesus. E Pedro ordenou que logo depois eles fossem batizados. Então, amados amigos ouvintes, o que fica de lição para nós de um texto como esse? Em primeiro lugar, que o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ouvir das boas novas de salvação para crer na salvação. Aprendemos também que, apesar de Cornélio ser um homem bom e temente a Deus, fazer caridade e suas orações estarem diante de Deus, ele teve que ouvir das boas novas de salvação para crer. E não somente ele, como também seus parentes e amigos íntimos que estavam ali na casa de Cornélio. Pois a salvação é pela fé. Então, você que me escuta aí do outro lado no dia de hoje, e não é por acaso, está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, em seu capítulo 2, assim, que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra,
para que ninguém se glorie. Então, que você possa guardar cada palavra que você ouviu no dia de hoje em vosso coração, sabendo que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele pagou o preço dos nossos pecados, morrendo por amor de mim e de você, que me escuta aí do outro lado no dia de hoje, não é por acaso. Pois é somente em Jesus que encontramos palavra de salvação e vida eterna. Pois é somente Jesus que preenche o vazio da alma e dos anseios do coração humano. Então creia, simplesmente creia em vosso coração. Hoje ficamos por aqui com a nossa breve reflexão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, Ele também nos conceda um dia abençoado, com todos os seus livramentos para a nossa vida. E eu tributo toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Criador, que fez Ele os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus.